Olá a todos, estamos começando mais um Conversando com Economistas. O nosso convidado de hoje é o Sérgio Roberto Rodrigues. Ele é economista, está lá em Santos para bater esse papo com a gente e também ele é delegado regional aí na cidade de Santos. Sérgio, um prazer conversar contigo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Renato. Deixa eu só... Oi, fala. Pode falar. Não, pode falar. Não, é importante que eu sou delegado regional, então o delegado eu sou da região aqui, metropolitana da Baixada Santista, que são 9 cidades, né? E tem mais a região administrativa de registro. Então, não sou só de Santos, só da cidade de Santos, né? É de uma região bastante grande e importante para o nosso estado e para o nosso país. Tá? Isso, exatamente. É importante a gente frisar, vamos daqui a pouquinho falar um pouquinho, né, da importância de ser um delegado, principalmente aí na Baixada. E a gente estava até brincando aqui fora do ar, eu chamei ele de Sérgio Santos, porque é de Santos, não. É Sérgio Roberto Rodrigues. Bem, Sérgio, para a gente iniciar a nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho aí da sua atuação, de como você escolheu a economia para a sua vida, como profissão. Compartilha com a gente aí. Então, rapaz, eu prestei um vestibular. Meu primeiro vestibular foi aqui em Santos para comércio exterior, sabe? Era um curso parecido com a administração, mas tinha um enfoque. Eu fiz 6 meses, aí depois eu mudei para o Rio, né? Aí chegando no Rio de Janeiro, eu fui prestar vestibular na L. Alonso para jornalismo. E eu fiz um ano de jornalismo lá na L. Alonso, passei lá no vestibular. E aí eu, por problemas de saúde na família, minha mãe e tal, precisei voltar para Santos, e aí interrompi a faculdade. Aí quando eu voltei, eu falei, vou fazer economia. Aí resolvi retornar para a faculdade no curso de economia, né? E hoje já são quantos anos de profissão? Nossa, eu me formei em 86, é muito tempo. Faz bastante tempo. Mas tenho muitas saudades da época de faculdade, né? Tenho muitos amigos daquela época. Eu me formei aqui na Universidade Católica de Santos, né? Em Santos. Na época era faculdade ainda, né? Não era uma universidade. E eu guardo muita saudade, porque a gente tinha um grupo muito bom lá, sabe? Além da gente assistir às aulas, nós tínhamos um grupo assim muito estudioso, sabe? E a gente, além de assistir às aulas, a gente tinha grupos de leitura, rapaz. A gente pegava sábado, juntava o grupo, ia ler os clássicos, sabe? Ia ler Adam Smith, Ricardo, Marx, né? Enfim, a gente lia, estudava muito, a gente gostava, né? E a gente tinha o hábito, assim, terminava a aula, a gente ia para o barzinho, né? E continuava o assunto da aula, né? E é interessante que isso aconteceu. A gente, na época de estudante, e logo em seguida que eu me formei em 86, 87, comecei a dar aula na faculdade, né? E aí eu dei sequência a isso, sabe? A gente terminava a aula, a gente ia para o barzinho ali em frente e continuava a aula com os alunos lá. Era um clima muito gostoso, sabe? Muito, muito bacana. A gente tinha muito diálogo, muita vontade de saber, aprender, compartilhar, discutir as coisas, né? Então, eu tenho muitas saudades e tenho muitos amigos ainda daquela época. Isso é legal. Aproveitando, fala um pouquinho como é que era a economia nos anos 80, quando você estudava, para agora, né, nesse contexto atual, essa linha de tempo, essa transformação, como era a economia, o ensino de ciências econômicas, lá no início, quando você iniciou, e como você vê hoje, Sérgio? Olha, a economia, naquela época, foi a época dos planos econômicos, né? Nós estamos fazendo agora 30 anos, dia 1º de julho, né? Nós fizemos 30 anos do Plano Real, mas antes do Plano Real, nós tivemos Plano Cruzado, Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Bresser, um monte de planos, porque a inflação era muito alta, nós tínhamos uma inflação fora de controle, né? Era uma coisa absurda, assim, inimaginável, Renato. Eu acho que você não consegue imaginar, porque a inflação era uma coisa de 30%, 40%, 50% ao mês, quer dizer, o dinheiro perdia metade do seu valor em menos de 30 dias, sabe? Era uma correria, né? Porque a gente recebia o pagamento, todo mundo comprou freezer, né? Porque a gente recebia o pagamento e saía as compras, gastava tudo no supermercado, enchia o freezer, né? de comida,
para não perder o salário, né? Então a gente corria para gastar. Então foi um tempo muito difícil, né? Bastante difícil. E a gente, como economista, a gente era muito demandado. A gente era chamado sempre para dar entrevistas, né? Na época não tinha televisão aqui, eram mais rádios, né? E a gente dava entrevista, entre 6 horas da manhã. Eu nunca acreditei que tivesse muita gente ouvindo rádio às 6 horas da manhã, mas tinha, viu? Era um monte de perguntas e era muito gostoso. A gente estava sempre nas rádios dando essas entrevistas, esclarecendo a população, explicando os planos econômicos, né? Que eram bastante complexos, né? Tem até um fato curioso, que quando veio o Plano Real, foi criada a URV, né? Era uma unidade de referência. É um negócio complexo, a gente não vai dar nem para explicar aqui, mas era uma unidade de referência que tentava resolver o problema da indexação dos valores, né? Então, aí foi muito complicado, e a TV, aí já tinha a TV local aqui. E aí o repórter, acho que resolveu fazer uma matéria dizendo que ninguém tinha entendido o que era o URV. Né? Então, ele entrevistou uma série de pessoas conhecidas da cidade, né? E todas dizendo que não sabiam o que era o URV. Eu fui na faculdade à tarde, fui preparar uma aula lá, e eles foram procurar um economista lá, até um economista aí para dar entrevista. Aí o funcionário da biblioteca falou, olha, o professor Sérgio está indo ali, eu estava na calçada já, né? E aí o jornalista veio com câmera, né? Com a câmera aqui no ombro, assim, professor, o que é o URV? Eu virei e falei, Tipo assim, no susto. No susto. E essa imagem do meu é que foi para a televisão, como se eu não soubesse explicar. Eu expliquei para ele durante uns 10 minutos, mas o que foi para a TV foi a minha dúvida. Né? Dúvida, né? Não, então você vê realmente no contexto atual, se comparando para no início dos anos 80, o contexto está totalmente diferente, né? A realidade é totalmente diferente agora dessa atual com a de antes, não é, Sérgio? O Plano Real, ele realmente contribuiu para a questão da inflação, né? Hoje a gente nem tem essa memória mais do que foi aquilo, né? E hoje a questão inflacionária ela é muito importante para todos os governos, viu? A gente vê essa discussão toda, porque o Lula não quer gastar, não sei o quê. Mas... Não, todos os governos, de direita e de esquerda, todo mundo sabe que se o retorno da inflação significa perder a eleição, sabe? Então, todo mundo sabe. O que a gente discute, eu acho que o grande problema é como enfrentar a inflação. Aí nós vamos discutir, né, se é com taxa de juros, se é com outros tipos de políticas, mas assim, ninguém quer inflação de volta, sabe? Ninguém é doido, né? Porque o processo inflacionário realmente prejudica aquela pessoa mais pobre mesmo, mais necessitada. Porque mesmo naquela época de grande inflação, quem tinha muito dinheiro aplicava no overnight, aquelas aplicações de um dia para o outro, mantinha o dinheiro aplicado no banco. Quem mais perdia e perde com a inflação, né, é a população mais carente, né, que tem menos recursos, aquela população que tudo que ela ganha é para comprar comida, é para pagar aluguel, né, então, essa pessoa, ela não tem como se proteger, sabe? Porque isso é uma coisa muito importante a gente entender, que o pobre, quando ele recebe o seu salário, ele gasta tudo. Ele gasta para suprir as suas necessidades. O rico gasta 1%, às vezes 2% do que ele ganha. O resto ele vira rentista, ele vai aplicar em alguma coisa. Né? Então, quando os preços disparam, crescem, quem vai pagar é a população mais carente, aquela população mais que ganha hoje para comer amanhã, sabe? Uhum. Nós temos um grande número de pessoas. Então, assim, o Plano Real resolveu a inflação, só que não resolveu outras coisas. Nosso país não consegue resolver a questão do desenvolvimento, do crescimento econômico, de manter um crescimento. Toda vez que dá uma crescidinha, cresceu um pouquinho, aumentou o emprego, vamos subir justo porque vai vir inflação, sabe? Então, eu acho que não é bem assim, nós precisamos discutir outras coisas, né? Até ontem, na reunião da nossa Assembleia aí do Conselho, né? Foi discutido um pouco isso. Nós, economistas, precisamos discutir um pouco mais essa questão, porque não é só aumento de taxa de juros, com aumento de taxa de juros, que a gente resolve o problema de inflação. Né? Nós temos diversos tipos de inflação. Né? Não é só inflação de demanda. Né? Nós temos inflação...
outros fatores que causam inflação, né? E Então, a gente precisa aumentar a produção. O problema é o seguinte, se a gente aumenta a renda e não aumenta a produção, né, as pessoas têm dinheiro e não têm o que comprar, né, é claro que os preços sobem. Então, nós temos que equilibrar isso. Então, para ter crescimento econômico, né, a taxa de juros tem que ser baixa para os empresários da economia real. A economia real é a economia que produz alguma coisa. Produz, sei lá, alguma coisa, lâmpada, copo, xícara, televisão, produz computador, produz coisas, produz bens e serviços, né, da economia. Nesse contexto geral, o economista é fundamental para ajudar no É desenvolvimento do fundamental, país, é fundamental. para trazer luz também, né, para os Renato, governos. Né? não é só o mercado financeiro, não é só, sabe, não é só porque o mercado financeiro, ele não produz nada, ele é um intermediário, ele pega dinheiro de um e empresta para o outro. Então, e tem um papel fundamental. Eu sempre digo isso, não adianta ser contra o mercado financeiro. O mercado financeiro tem que cumprir o seu papel econômico, sabe? Que é pegar as nossas economias, né, e emprestar para o desenvolvimento do país. Emprestar para as pessoas se financiarem, né, financiar seus gastos, e financiar para os empresários, para as empresas comprarem máquinas, equipamentos e produzirem bens e serviços. Porque se tiver bens e serviços produzindo, né, não vai faltar mercadoria e não vai ter inflação. Né? Então, e nós precisamos ver que o quanto a gente paga de taxa de juros hoje, né, só para você ter uma ideia, são valores astronômicos. Metade de tudo que é arrecadado com impostos, quase, né, dá 40 e poucos por cento, quase 50%, vai para serviço da dívida, ou seja, a devolução do que está emprestado, né, e pagamento de juros. Então, é muito alto isso, né? O país fica engatinhando, a gente dá aqueles voinhos de galinha, parece que a gente vai crescer e não cresce. E toda vez que tem uma perspectiva de crescimento, lá vem o mercado financeiro dizendo que tem que aumentar juros, tem que aumentar juros, e não tem outro discurso, sabe? Né? Não tem outro discurso, a gente não consegue discutir outras coisas. Né? E parece que todo mundo é contra, né? Que as pessoas que discutem essa questão são contra, são irresponsáveis, querem gastar demais, sabe? E não é verdade. Não é verdade. A gente tem que ter uma economia equilibrada. Né? Exatamente. Mudando agora um pouquinho dessa chave, já que a gente conheceu um pouquinho do Sérgio, a gente falou um pouquinho sobre o mercado, sobre economia, sobre juros. O Sérgio, como foi intitulado no início, ele é delegado regional do Corecon São Paulo, aí na Baixada Santista. Queria que você falasse um pouquinho de quais as cidades que englobam a Baixada Santista, até para quem está nos acompanhando, Sérgio, entender um pouquinho da sua atuação, o que o delegado faz, onde ele atua, qual o principal papel. Comenta aí para a gente, por gentileza. Tá, então, a gente... eu te falei que a nossa jurisdição aqui são as 9 cidades da região metropolitana da Baixada Santista e a região de registro. A região de registro ela fica mais longe, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade. Agora a gente está com um delegado lá, né? Vai ficar mais fácil da gente atuar para aqueles lados, né? Porque é muito difícil. Então, aqui já são 9 cidades. E são 9 cidades que Santos, né? Que é a cidade polo da região. Santos, Guarujá, né? Que é o outro lado aqui. Cubatão. São as 3 cidades onde a gente tem um porto, né? A gente fala Porto de Santos, mas o Porto de Santos está nessas 3 cidades e está em Bertioga também, né? Nós temos Bertioga. Então, aí nós temos, por outro lado, nós temos a cidade de... Deixa eu ver se eu lembro todas. Tem aí, bem, se não lembrar, não tem importância. Né? Temos Praia Grande, né? Temos... agora não vou lembrar todas, agora tudo... Né? Não tem importância. O mais importante é a atuação aí, que é importante, o trabalho que vocês desenvolvem. São 9 cidades, né? Em prol dos economistas, não é, Sérgio? São 9 cidades importantes. Um fator importante. E a gente aqui, a Baixada Santista, ela tem uma importância muito grande por conta do porto, né? E Cubatão por conta das indústrias que ela possui lá, né? Quer dizer, não é só Santos, é Santos, Guarujá. Então, o nosso desenvolvimento aqui acaba sendo muito focado na questão portuária. Já foi no seguinte sentido, o porto já foi o grande empregador, né? O porto empregava muita gente, né? Assim como o polo petroquímico de Cubatão empregava muita gente, né? Com a
o desenvolvimento tecnológico, né, e a mecanização, né, tanto o porto como as indústrias de Cubatão, elas hoje empregam muito menos pessoas do que empregava anteriormente, né? Então, nós vivemos aqui na Baixada assim, uma transformação para uma região de serviços, sabe? Muita gente não tem mais emprego nas empresas portuárias, que elas estão muito mecanizadas, estão num processo de mecanização constante, né? A gente vem discutindo isso. Falta mão de obra, por incrível que pareça, eu estou falando que desemprega, mas assim, nós temos uma necessidade muito grande de pessoas qualificadas. Esse é um debate que vem acontecendo na Associação Comercial de Santos. A Associação Comercial aqui ela é uma associação centenária, né? E diferentemente de outras regiões, em que a Associação Comercial é mais voltada ao comércio, né? A nossa associação aqui, ela congrega as empresas do Porto, ela congrega as universidades, ela congrega as grandes empresas de café, né? É a maior certificadora de café da região, do Brasil, né? E uma das maiores do mundo. E nós estivemos lá, nós fizemos o nosso café daqui, com o economista aqui em Santos, nós fizemos na Associação Comercial, nós fizemos uma visita lá com o nosso presidente, com o Pedro Afonso, né? Uhum. Comentando para você estava lá? Você estava lá, você participou, né? Então, comentando com o pessoal que está nos acompanhando, o Corecon esteve recentemente lá em Santos, né? O Sérgio nos recepcionou juntamente com a comitiva, estava o presidente, o Pedro, estava o Wellington, que é o coordenador aí das delegacias, estava outros delegados aí da região, que é justamente a ideia do Corecon ir até essas cidades, conversar com o economista, fazer termos de cooperação aí com algumas entidades, né? Nós tivemos na OAB, na Associação Comercial, fomos aí no jornal, né? Aí na TV aí que é bem a Tribuna, não é isso? Então lá nós visitamos e fizemos termos de cooperação, que é tudo voltado em prol dos economistas aí da Baixada Santista. Sérgio, já quase chegando ao fim aqui do nosso Conversando com Economistas, para uma curiosidade aí para quem está nos acompanhando, o Sérgio, além de ser economista, professor, atua aí como delegado regional da Baixada, ele tem uma forte ligação aí com a área do cinema, das artes, da comunicação. Queria que você falasse rapidamente essa sua ligação com essas áreas, Sérgio. Só para a gente sair um pouquinho da economia e depois retomar. Tá. Então, só para completar a questão da associação comercial, que eu acho que é importante, eu já engano. Então, nós estivemos lá na associação comercial e lembra que a gente comentou de continuar a nossa cooperação, né? Sim. E nós estamos fazendo isso, eu já tenho conversado lá com a diretoria, né? E um dos temas é essa questão da mão de obra que o Porto necessita, né? E não tem, né? Então, é uma discussão que está participando das universidades, quer dizer, precisa de uma mão de obra muito especializada, né? Muito voltada à área tecnológica, e nós não temos. Então, essa é uma discussão que nós estamos sendo chamados a participar e a contribuir, dentre outras questões, tá? Mas, como eu vinha dizendo, Santos é uma cidade que está buscando outras maneiras, outras indústrias, outras maneiras de gerar renda, trabalho e renda, né? E uma delas é o cinema, tá? Uma delas é o cinema. Santos é a única cidade das Américas, não é da América Latina, é das Américas, que possui o selo de cinema, de cidade criativa na área de cinema, que é um selo que é concedido pela Unesco. Tá? Então, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande, né, em desenvolver essa indústria, que ela é fabulosa para gerar emprego, né? Ela gera emprego de qualidade. Né? Até para o economista, sim, né, Sérgio? Não, até para o economista, para todo mundo, né? É uma indústria bastante rentável, né? Tudo que se investe, eu tenho um dado assim, tudo que se investe em cultura, por exemplo, na lei, a gente está discutindo a Lei Rouanet, né? Cada um real investido na Lei Rouanet volta a 1,60, ou seja, gera para o governo, né? Cada R$1 gera 60 centavos a mais. Além de pegar o R$1 de volta, ainda tem uma receita tributária de mais 60. Né? E isso gera
muitos empregos, né? E aqui na Baixada a gente vem trabalhando nessa área de cinema. Eu acabei entrando nisso porque meu filho é um cinéfilo, né? Desde 14 anos ele lida com cinema, gosta de cinema, vê, né? Ele fez oficinas Queiro. A oficina Queiro foi uma oficina feita aqui há uns anos atrás, já faz uns 15 anos atrás, para fazer a Glone Filmes filmou na cidade uma peça do Plínio Marcos, chamada Queiro. E aí eles foram buscar os meninos e meninas da rua mesmo, né? Das regiões mais pobres da cidade, para participar do filme. E eles participaram do filme. Aí, quando acabou o filme, falaram, e agora, vamos jogar essa molecada na rua? Né? Aí eles resolveram acolher e dar um curso de cinema para eles. Né? E aí teve uma parceria com o Sesc, e o Sesc falou, olha, nós topamos, mas a gente quer abrir inscrição para outros meninos e meninas da cidade, né? Até para dar uma misturada, né? Poder ter mais, né? mais gente. E aí o meu filho achou um papelzinho lá, que foi lá, acabou se inscrevendo, conseguiu entrar lá. Então, desde os 14, 15 anos, que ele faz cinema, né? Já filmaram aqui dentro da minha casa, sabe? Tá precisando de filmar, coisas daqui, enfim. E foi assim que eu acabei entrando no cinema, né? Acabei tendo uma produtora, né? A gente tem uma produtora. Agora, a produtora, eu desmembrei a empresa. A minha ficou mais com a parte econômica, meu filho tem a produtora, e minha filha tem uma outra empresa que é mais da área de educação e psicanálise e tal. Então, a gente tinha uma empresa que começou a fazer muitas coisas e a gente achou melhor separar. Então, ele tem uma produtora, e eu cuido da parte de escrever projetos, elaborar projetos, fazer prestação de contas, né? Fazer alguns contatos, enfim, eu cuido dessa parte mais organizacional e ele cuida da parte artística, né? Mas a gente acaba entrando também. Ontem eu recebi um convite, a gente está tendo aqui o grupo de 50 mais de teatro aqui na cidade. A minha esposa está participando, né? E ontem eu fui convocado a participar do grupo. Eu estou pensando, eu acho que eu vou fazer um vai curso. Sim, vai dar certo. Vou fazer um curso. Ô Sérgio, nosso tempo está estourado já, a gente tem muito assunto, a gente falaria. Eu avisei para você. Entraria à noite tranquilamente. Mas a gente tem que finalizar aqui mais essa edição do Conversando com Economistas. Só para finalizar, deixa um recado aí para o economista, para o jovem economista, para a gente finalizar aí com mais uma dica. Eu sou entusiasta, eu gosto muito de conversar com os alunos da faculdade, quando eu vou, né, visitar as universidades. Eu gosto muito de discutir com eles, conversar e animá-los. Eu acho que tem que estudar. O que eu tenho que dizer para eles é isso, né? Tem que estudar. Hoje, mais do que nunca, nós temos que estudar sempre. Né? Eu estou estudando, eu continuo estudando, eu estou cheio de livro aqui atrás, o tempo inteiro eu estou estudando. Né? Então, é um caminho, precisamos estudar, precisamos abrir a mente, sabe? A economia vem se transformando, né? Vem se transformando muito. Né? As teorias, porque o mundo muda e as coisas vão mudando. A gente não pode ficar preso a teorias antigas, né? A gente precisa estar de olho nelas, mas a gente precisa ver as novas perspectivas. O que está vindo pela frente, né? O conceito de moeda vem mudando muito. O conceito de déficit público vem mudando muito. Né? A geopolítica vem se transformando. Né? A gente precisa olhar o mundo com outros olhos. Né? É muito complexo. E o economista tem papel nisso tudo, né? Em compreender como é que funcionam os mercados, como é que é a geopolítica, como é que a gente resolve os problemas e como é que a gente aloca recursos. Sabe? Nós temos responsabilidade. Às vezes eu escuto assim, não, eu sou economista técnico. Isso não existe, economista técnico. Né? A economia, ela é essencialmente política. Ela é essencialmente política. Né? Todas as decisões econômicas, elas são políticas porque elas afetam a vida das pessoas. Né? E, essencialmente, o economista tem que pensar na alocação de recursos. Onde é que eu aloco? Onde é prioritário colocar dinheiro? Né? Como é que eu alavanco a economia? Então, eu tenho muito entusiasmo. Eu acho que estou à disposição, viu? Os estudantes aí que quiserem, às vezes quando eles me chamam, eu estou à disposição para ir lá, bater um papo, conversar e ajudá-los a enfrentar. Mas hoje é muito mais difícil fazer economia do que antes. Eu acho que hoje o mundo está muito mais complexo, muito mais perigoso, né? Nós estamos correndo muito mais riscos do que lá em 1986, quando eu me formei. Eu achava que estava complicado, mas hoje eu acho que está mais complicado, sim, sabe? A gente precisa isso aí, entender Sérgio, de mais coisas. Recado dado, eu acho que valeu muito a pena hoje te ouvir, né? Tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou bastante desse bate-papo, vai levar aí muitas experiências, muitas dicas, né?
principalmente para você jovem que está iniciando agora, que está saindo da faculdade, começando no mercado de trabalho. Olha aí, temos aí uma pessoa aí que trouxe várias dicas e tem uma experiência gigantesca e memorável dentro da economia. Sérgio, a gente agradece novamente, obrigado aqui pelo esse bate-papo, obrigado por compartilhar um pouquinho das suas experiências. Obrigado. Muito bem, ficamos por aqui com mais um Conversando com Economistas. Hoje o nosso bate-papo foi com o Sérgio Roberto Rodrigues, delegado regional da Baixada Santista, economista e professor e um apaixonado aí pelo cinema. A todos vocês um forte abraço e até uma próxima edição. Tchau, tchau.